carnavalização é um conceito desenvolvido pelo Bakhtin, em que ele vai dizer que ela é uma festa, o carnaval é uma festa popular, típico da Idade Média e do Renascimento. E ele vai ser muito caracterizado pelo tom cômico, que vai ser oposto à seriedade das relações pessoais e interpessoais que tinha nesse momento da história. Esse tom cômico vai gerar uma quebra de hierarquia durante essa festa, que necessariamente vai ter uma duração de tempo pré-determinado e vai acontecer em um espaço específico, que é a praça pública, lá da Idade Média e do Renascimento. Essa quebra hierárquica, então, ela vai gerar uma universalização das relações humanas e vai gerar o riso reparador, que para o Bakhtin é fundamental, porque é por meio desse riso reparador que vai haver toda uma reflexão a respeito da condição de vida dessas pessoas e vai ter a manutenção desse contrato social que vai ter entre essas classes sociais, né? Principalmente clero, nobreza e o povo. Dentro dos aspectos que mais caracterizam como esse carnaval vai ser retratado na literatura, o Bakhtin ele salienta 3. E esses 3 são importantes para a análise que eu vou fazer. Que é a linguagem familiar, porque ela rompe com essa hierarquia. Então, a linguagem estabelecida entre os personagens de um texto literário que mostra bem essa carnavalização, ela vai ser uma linguagem extremamente coloquial, beirando a vulgaridade. E essa vulgaridade da linguagem vai ser muito compatível com essa história do banquete, porque vai ter um momento, sempre nessa literatura carnavalizada, em que os personagens se alimentam. E esse ato de se alimentar não vai ser um ato cotidiano. É uma alimentação que vai ser grotesca na quantidade de comida e no comportamento da pessoa diante desse alimento. E ele vai ter como personagem principal dessa festa popular o que a gente conhece hoje como palhaço, tá? Então, isso é grosso modo o que é carnavalização dessa perspectiva da literatura. E o que é importante dessa carnavalização no enredo do filme? O filme ele conta a história de um palhaço, como diz o título, o Benjamin, que está numa crise existencial. Ele é um palhaço que perdeu o riso. Por quê? Porque o circo que ele administra entrou numa crise financeira seríssima e ele não consegue mais administrar esse circo. E aí ele não sabe mais se ele quer continuar nesse papel, se ele quer continuar sendo palhaço, se ele quer continuar com essa vida. E esse circo vai chegar numa cidade no interior de Minas Gerais, que vai ser o retrato do que é, na contemporaneidade, mais ou menos o que era essa praça pública lá na Idade Média. Por quê? Vai ser um interior ruralizado, um interior pobre, e que, indiretamente, ao longo do enredo, a gente percebe que o único divertimento dessa população acontece quando o circo chega na cidade. Então, o circo ele vai estabelecer tanto o período que vai durar esse carnaval, porque é o tempo que ele vai ficar ali, quanto vai ser o local, como a praça pública era na Idade Média, em que essa hierarquia vai ser quebrada, que é esse espaço de territorialidade que o Bakhtin vai dominar desse jeito, é o espaço onde as hierarquias vão poder deixar de existir. Nessa cena que eu reproduzi aí, que eu peguei do roteiro do filme, os 2 palhaços, um deles é o Benjamin, que é o Pangaré, e o outro é o Puro Sangue, que é o pai do Benjamin. Eles vão interagir com o prefeito e com a primeira-dama, que estão sentados na plateia. E, a partir dessa interação, eles vão fazer uma piada, e essa piada, que vai ser de duplo sentido, que vai ser maliciosa, vai gerar todo o resto do espetáculo que vai acontecer naquele momento. Então, eles dizem assim: tudo bem? Tudo bem. Não falei com o senhor, falei com a linda moça que está ao seu lado. A plateia ri, o casal fica sem graça. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome, moçolha vistosa? Nancy. Isso lá é nome que se apresente? A criançada vai ao delírio com sua sagacidade. Só falta a senhora me dizer que é a esposa do maior prefeito da América do Sul e das Áfricas. O prefeito fica orgulhoso, todos se divertem. Caro prefeito Ronaldo, é Romualdo, seu jegue. Não começa a me irritar que eu te dou na cara. Dou, dou e dou. Aproveita que ele está dando de graça, gente. Então, a gente já tem aí a quebra da hierarquia, que o Bakhtin falou antes, e a linguagem familiar, tá certo? Que já tem esse duplo sentido, essa malícia, que não vai acontecer em outros lugares em que cenas posteriores vão se passar dentro do enredo. Numa cena sequencial, todos os integrantes do circo vão parar na delegacia. Por um mal-entendido, eles começam a falar de um morto que eles enterraram, e um personagem
da cidade vai ficar achando que eles cometeram um homicídio e enterraram um cadáver. E vão levá-los para a delegacia. E aí lá eles encontram com o delegado, que é o Moacir Franco, e o delegado já não está muito feliz, porque ele deixou de comparecer a um evento de queijos e vinhos que a mulher dele organizou na casa dele. E aí ele diz: meu gato, o Lincoln, teve uma queda de pelo terrível. Provavelmente vocês não entendem patavina de queijo, de vinho e muito menos de gato. A expressão dos artistas daria um belo porta-retratos. Tem 2 tipos de queda de pelo. O da muda, que é todo ano, e o mais preocupante, a alergia à sarna. Minha tia Valquíria tinha sarna e o Lincoln pegou a doença. O problema é que o gato se lambe, sabe? E ele ficou com uma bola de pelos no estômago que só dava para tirar com cirurgia. Foi o que aconteceu. Ele foi operado e voltou hoje para casa. Não preciso dizer que estou bem chateado de não estar em casa. Nem tanto pela minha mulher, mas pelo Lincoln. No banco de espera, um retrato de desolação. A pergunta é: que negócio é esse de enterrar defunto? Não é defunto não, doutor. Isso é coisa de circo. É, doutor. Quando a gente encontra um terreno arenoso, suspeito, a gente tem que enterrar o morto. Isso é coisa de circo. O morto é o nome que a gente dá para as estacas que prendem a lona, é isso. E o tempo que vocês me privaram da companhia do Lincoln? Todos se olham e começam a tirar todas as notas amarrotadas do bolso. Então, aí, eles estão numa situação fora desse espaço de territorialidade. E aí eles mantêm uma linguagem formal com esse delegado. Só que essa hierarquia ela é muito mais social do que financeira, do que econômica. E como que a gente percebe isso? Porque sarna é uma doença que a gente previne muito facilmente com hábitos de higiene. E o gato pegou sarna da tia do delegado. E aí a gente começa já a estabelecer um paralelo sobre como é a condição de vida desse delegado. Se a condição de vida do delegado é assim, como é a condição de vida das pessoas da cidade? E aí, de novo, a gente faz um paralelo com aquela condição de vida da Idade Média. Né? E o riso aqui, ele é tragicômico, que é esse riso reparador que o Bakhtin vai falar. Tragicômico por conta da situação dos integrantes do circo, que já estão num problema de falência e vão ter que tirar as notas amarrotadas do bolso, e a da situação do próprio delegado e de todo o resto dos habitantes da cidade. Se a gente pegar tudo que o Bakhtin fala a respeito do carnaval e tentar localizar na obra do Selton Mello, a gente encontra. Só que isso seria muito superficial para a análise do filme. O que mais me interessa aqui é o que vem a partir de agora, que é o carnaval dentro do carnaval. Por quê? Porque esse palhaço quer deixar de ser palhaço. Como eu falei, o Benjamin está lá numa grave crise de identidade, que se acentua muito ao longo do enredo por meio do desejo de consumo que ele tem, que é comprar um ventilador. E toda vez que ele quer comprar o ventilador, ele se depara de novo com a crise de identidade. E essa crise de identidade ela é materializada no enredo por meio do RG. Ele não tem RG. E toda vez perguntam para ele: cadê seu RG? Aqui na cena, ele vai tentar comprar um ventilador e vai acontecer exatamente isso. Ele não consegue comprar porque ele não tem o RG, ele só tem certidão de nascimento. Então, ele não sabe quem ele é. E o ventilador, como desejo de consumo, também é uma metáfora importante, porque ele quer ter um confortozinho na vida, não é nada muito exagerado. Ele só quer melhorar um pouco a condição de vida que ele tem dentro do circo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abandonar o circo em determinado momento. E quando ele abandona o circo, ele tem que abandonar o pangaré. Dentro do circo, ou durante o momento em que ele ainda trabalha no circo, ele tem 2 personas. Uma hora ele é o pangaré quando ele está dentro do espetáculo, outra hora ele é o Benjamin quando ele está fora do espetáculo. Mas essas 2 personas, elas conversam muito. A caracterização do personagem faz com que elas não sejam separadas. Quando ele abandona o circo, ele começa uma outra vida. Ele entra em contato com uma nova hierarquia social que ele desconhece, porque ele está dentro desse espaço de exteriorialidade o tempo todo, e aí, de repente, ele decide sair. E, para sair, ele tem que se vestir como um homem comum que vai trabalhar todo dia. E aí, de novo, o riso reparador, porque ele vai trabalhar onde? Numa loja de ventilador, né? Para dizer de novo que, enquanto palhaço, ele não ia conseguir realizar o desejo de consumo dele. Então, ele se torna um palhaço às avessas. E o Bakhtin vai dizer que a destruição e o destronamento estão associados ao renascimento e à renovação. A morte do antigo está ligada ao nascimento do novo. E é para isso que o carnaval serve enquanto festa. Ele serve para acalmar os ânimos e renascer essa ordem social. E o Benjamin só vai conseguir renascer enquanto palhaço quando ele abandonar
o Pangaré de vez. E para isso, como eu já comentei, ele vai ter que usar uma máscara carnavalesca, que no caso dele não é a máscara de palhaço, porque ele já é palhaço, é a máscara do homem comum, do homem do povo. E essa máscara vai ser importante porque ela vai se tornar a expressão das transferências, das metáforas, das violações das fronteiras naturais, da ridicularização dos apelidos. A máscara encarna o princípio de jogo da vida, está baseada numa peculiar inter-relação da realidade e da imagem. E essa máscara vai ser fundamental, porque o palhaço ele não faz parte da vida cotidiana. E para fazer parte dessa vida cotidiana, para se tornar um homem comum e encontrar essa identidade, ele vai ter que abandonar essa caracterização de palhaço e se transvestir de outra maneira. Então, aqui, ó, a carnavalização ela serve, dentro da Idade Média, para um processo de reflexão daquelas pessoas que participam dessa festa. E no filme vai acontecer a mesma coisa. Porque enquanto você assiste e vê esse Benjamin triste, esse palhaço que perdeu a risada, que não consegue se encontrar mais, você se questiona das suas próprias escolhas. Inevitavelmente, você faz o processo de reflexão junto com ele. Quantas vezes a gente não se pega pensando se a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo? E quantas vezes um desejo de consumo não é o gatilho para a gente fazer essa reflexão toda? Então, o carnaval aqui, ele causa o riso reparador no espectador. Você, quando está assistindo o filme, você ri, e você tem esse riso tragicômico da vida dos personagens, mas é também por um processo de identificação. Você também passou por alguma daquelas situações em algum momento. E isso causa o realismo amplo e profundo que é fundamental para essa carnavalização. Então, no carnaval, todos eram iguais, o contato é livre e familiar entre indivíduos separados. E aqui esse carnaval aproxima espectador e personagem do filme. E para terminar, então, o carnaval do palhaço gera essa reflexão profunda, que é típica dessa festa medieval. Então, no que tem no filme é uma atualização dessa era medieval, dessa caracterização medieval para o Brasil de 2011. Tá bom? Muito obrigada. Porque quando fala carnaval, a gente já lembra do nosso carnaval, né? E tanto que isso é uma dificuldade que as pessoas têm quando vão estudar o Bakhtin. Ele não está falando desse carnaval que a gente faz na Sapucaí. Ele está falando de um conceito muito mais amplo e muito mais antigo. Mas o nosso é dessa raiz também. Né? Então, quando a gente vê o carnaval, o que a gente faz é exatamente isso. Né? A máscara é o riso reparador, é a quebra de hierarquia para manter o padrão social na sequência. Carnaval fora de época agora a gente tem, né? Dá para fazer até uma análise a respeito disso. Por que esse carnaval fora de época é tão forte agora? Carnaval que não dura mais 4 dias, ele dura 40 dias. A gente vai apresentar um trabalho sobre a personagem através do diálogo, a ação verbal em O Lobo Atrás da Porta. A gente vai analisar semanticamente os diálogos e ver também a importância deles na construção dos personagens. Eu sou a Kathleen, sou estudante do 6º período do curso de Rádio, TV e Internet da UFJF. Eu sou o Lucas, do jornalismo da UFJF. Bom, para entender um pouquinho, no filme existe o Bernardo. Ele é um homem casado e ele conhece a Rosa em uma estação de trem. A partir daí, os dois mantêm um relacionamento extraconjugal até que a Rosa descobre que o Bernardo é casado e também tem uma filha, o que gera diversos conflitos e também faz com que a Rosa tome algumas atitudes, como se aproximar da esposa de Bernardo. Em um determinado momento, a Rosa engravida e é forçada violentamente por ele a abortar, e depois desse episódio traumático, ela decide sequestrar e assassinar a filha dele. Eu vou apresentar primeiro um pouco as personagens em quesito de caracterização
e da personagem. O primeiro deles é o Bernardo, que é esse fiscal de empresa de ônibus, ele é casado, e o que sintetiza a caracterização dele é a expressão pai de família. No exterior dele, ele é isso, mas por dentro ele é insatisfeito com a vida que leva, trai a esposa e acaba se mostrando mentiroso e manipulador. E o mesmo acontece com a Rosa, né? No externo é desempregada, solteira, mora com os pais. Lógico que essa caracterização, só isso que eu estou colocando, não faz jus a tudo que a personagem é. Mas, e por dentro ela é ciumenta, mentirosa, manipuladora. E aí a gente trabalha, para poder fazer análise de construção desses personagens, o Rosenfeld, no livro O Personagem de Ficção, ele tem um capítulo Literatura e Personagem. Ele faz essa distinção entre pessoa real e personagem. Para ele, a personagem ela acaba se tornando muito mais coerente e muito mais nítida para o espectador do que a pessoa real que está no nosso lado. Isso é contribuído pela diferença entre caracterização e a personagem real. A caracterização, como eu disse, é tudo aquilo que está como a personagem ela vai se mostrar aos outros no exterior, né? Suas relações de trabalho, etc. E a personagem, de fato, só é revelada a partir do momento em que ela tem que tomar uma atitude sob pressão. Daí entra no que o Maqui vai dizer sobre o diálogo, de fato. Ele entra no termo de texto e subtexto, que é usado pelo teatro, mas ele vai um pouco mais a fundo, né? O texto seria tudo aquilo que é dito, e o subtexto, no teatro se usa que é a intenção, mas o Maqui vai mais longe que isso. Ele faz esse diagrama com os 3 círculos. O de dentro é o indizível, o do meio é o não dito e o de fora é o dito. Então, o dito é o texto e os outros 2 são o subtexto. O não dito seria o subtexto consciente, o que a personagem conscientemente cala. E o indizível seria aquilo que ela inconscientemente cala, né? Chega a ser tão profundo que pode, inclusive, ser um sentimento. A gente vai passar a cena analisada em questão, mas antes, só para explicar um pouquinho o que acontece. Na cena anterior, a Rosa vai até o trabalho de Bernardo para poder surpreendê-lo, porém, quando ela chega lá, ele não está. E ela acaba encontrando com um amigo de trabalho dele que revela sobre a esposa e sobre a filha, o que também gera conflito e também uma inversão de valores do positivo lá no início da cena para o negativo no final da cena. Pode passar? Por que tu mentiu pra mim? Eu menti pra você o quê? Falou que morava com a mãe, doente. Eu sei que tu tem mulher e filho pequena. Não queria te perder, Rosa. Eu achei que se eu contasse logo de cara assim, você ia se afastar de mim. Só por isso. Desculpa. Eu não menti, eu só não ia te contar agora. Ia contar quando? Hein? Ia ficar me comendo, né? Até enjoar e depois ia contar. Nada disso. Eu gosto de você muito. De verdade. Eu acho que o nosso encontro não foi à toa. Gosto muito de você mesmo. Eu não queria perder a oportunidade, só isso. Tua mulher. O que tem minha mulher? Tu gosta da tua mulher?
Mas eu amo a minha mulher. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente com nós dois assim. Mas eu quero muito você. Eu quero curtir isso, eu quero ficar com você. Eu não sei o que é futuro, eu não sei nada disso. Deixa rolar. Vamos ficar junto. É gostoso. A gente curte. Eu não ia mentir pra você. Mesmo. Eu não gosto de mentira. Nem eu. Eu não me importo em ser tua amante. Por enquanto. Depois eu não sei o que vai acontecer. Se eu ainda vou querer. É. Mas eu quero que tu me prometa uma coisa. O que você quiser. Tu não vai mais mentir pra mim. Eu não vou mais mentir pra você, eu prometo. Nem vai deixar de me ver. Nunca. Pequena, eu nunca vou deixar de te ver. Mesmo. Eu quero você. Daí a gente vai analisar essa cena a partir do que o Maqui fala, de texto e subtexto, dito, não dito e indizível. O que acontece na cena anterior é que ela não sabia que era amante e ela descobre isso. Então, ela tinha uma relação com o Bernardo de valor que era positiva, de relacionamento, e assim que ela descobre que ela é amante, essa relação para ela se torna negativa. Então, o que ela faz? Ela, a partir dessa brecha que existe na realidade dela, entre a expectativa que ela tinha com o Bernardo e a realidade, ela toma uma atitude, digamos assim, conservativa, que é ainda pouco para o que ela vai fazer a partir da construção dela, que é questionar ele porque ele mentiu. E ela só questiona isso porque ela se sente usada através da mentira, né? E isso vai voltar mais para frente quando enfim, na frente eu falo. E ele fala que não mentiu, ele só não ia contar agora, o que claramente é uma mentira. E ela pergunta, ia contar quando, hein? Ia ficar me comendo, né? Até enjoar. E aí ela mostra que ela não gosta de ser amante, na verdade, né? E que ela realmente se sentiu usada através da mentira. E aí ela pergunta da mulher, né? Ele sai e responde. E aí a gente pode reparar, inclusive, o tamanho do diálogo dele, aí, né? da fala. Porque ele está tentando usar ela para manter o equilíbrio da vida. Porque, do mesmo jeito que ela teve uma brecha entre expectativa e realidade ali, ele também tem agora, porque ele não esperava que ela fosse descobrir. Então ele tem que tomar essa atitude e ele tenta convencer ela, dissuadir ela de ficar do modo que ela está. Então ele é meio sincero, né? Ele dá uma meia resposta, porque o Bernardo é um personagem que ele é complexo, ele tem um objetivo consciente de manter o equilíbrio da vida dele, manter a caracterização, ou seja, continuar com a esposa, e o objetivo inconsciente de se separar. Tanto é que ele trai a esposa, a partir da construção dele a gente entende que ele não está satisfeito. Então, querendo manter as duas, ele dá essa meia resposta para ela. Ela fala que não gosta de mentira. O que ela quer, o subtexto disso que está de baixo é: eu não gosto que você tenha mentido para mim, né? Porque ela sabe que, e isso vai vir nessa frase,
Ela sabe que em algum momento se tornar amante dele vai se tornar insustentável para ela. Ela não gosta disso e é por isso que tem o por enquanto. Eu não me importo em ser sua amante, ela tenta manter o equilíbrio da vida dela, tentando continuar com ele, eu não me importo de ser sua amante. Por enquanto, em algum momento eu vou me importar e ela realmente se importa. E fala, tu não vai mais mentir para mim. O que, na verdade, é um ultimato pedindo para ele um compromisso. Não só que ele não vai mais mentir, mas que também a mudança de valor que ela que ela teve antes não vai acontecer de novo, né? A relação entre eles não pode ficar, novamente, do positivo para o negativo, no caso, iria para o duplo negativo, segundo o Marquis. E ele promete que não vai mais mentir para ela, o que é uma mentira de novo, né? E aí a gente chega na construção da personagem, né? O que essa cena nos mostra? Nos mostra que, por baixo da caracterização desses dois personagens, que é uma caracterização volátil, porque o Bernardo ele muda a caracterização de pai de família para ficar com a Rose, mesmo com ela ele se altera a todo momento, tem momentos que ele é mais carinhoso, outros que ele é mais violento. E a própria Rosa, ela se caracteriza, quando ela vai se aproximar da esposa do Bernardo, ela se muda, ela se transveste de Silvia, que é a esposa do Bernardo. Ela fala para a esposa que o nome dela também é Silvia, então ela muda a caracterização. E são dois personagens com caracterizações voláteis, mas que por baixo eles são personagens muito parecidos. E isso cai naquilo que eu falei antes. Por baixo os dois são mentirosos, os dois são manipuladores e os dois, sob pressão, tomam a mesma atitude. Ele sequestra ela e força ela a abortar, ela sequestra a filha do Bernardo e assassina a menina. Esses personagens, então, trazem a energia do ânimos e da ânima que o Vogler explora no livro dele, mas que vem de teorias psicológicas, né? A ânima seria o elemento feminino no inconsciente masculino, e o ânimos vice-versa. Então, de fato, esses dois personagens, por baixo da caracterização, o personagem real é como se fossem lados da mesma moeda, como se fossem quase o mesmo personagem, né? E é isso. Muito obrigado. Quero dar uma dica, na verdade, tá? Eu sei que não tem nada a ver com o que eu falei. Eu sou da letras, vocês não são da comunicação. Mas como vocês começaram falando que vão fazer uma análise semântica, eu já criei uma expectativa, entendeu? Porque a análise semântica é assim, valor dos verbos, daquele por enquanto advérbio, porque ele está marcando, porque ele está dizendo. E aí vocês fazem uma análise de personagem, e você falou de personagem complexa. Quem estrutura isso, essa diferença, o Antônio Cândido tem um texto muito bom para diferenciar isso. E é exatamente por isso que eles se completam. Eles entram nessa caracterização desse tipo de personagem. Eu não sei, é uma dica, não é nenhuma pergunta. É uma dica. Se for fazer uma análise semântica, procurar assim, o que tem que dar essa dupla negativa, que são dois advérbios de negação, ou é alguma carga verbal, enfim. E aí o texto, a análise fica mais forte nesse aspecto. Certo. Uma observação que a gente pode contribuir. Uma cena interessante, ela pergunta para ele que ela gosta da pai de cena, né? Sim, sim. Abandona ela. Então fica o quadramento continua em slide, dá um tempo que dá esse tempo de abandono, só que é onde ela, você fala que largou ela sozinha. Quem garante que ele vai fazer isso de verdade? A hora que a esposa dele descobrir e largar ela, né? Ele sai de cena porque ele não consegue dizer, ele precisa tomar uns 5 minutos de coragem para chegar no dito. Uhum. E aí ele assume, eu amo a minha esposa. Ele não mente mais pra ela, né, naquele momento. Enquadrou ele no canto, né? Ele nunca vai escapar. Legal, hein? Tudo bem, parabéns. O livro da Renata Paulucci, A Construção do Personagem, esse é excelente. Se eu vou falar de personagem, precisa... Eu não conheço. E é uma linguagem bem de iniciante, porque é da série Princípios. Uhum. E o Antônio Cândido também, acho que tem um dos textos dele que tá lá. Parabéns. Começando aqui, deixa eu falar um pouquinho o porquê do meu trabalho, né?
Eu estou terminando fazendo, né, um curso de doutorado aqui no Mackenzie. E uma das disciplinas que eu cursei no semestre passado foi a de narrativa ficcional, vozes, tempos e espaço, que é da professora. Lá, pelo amor de Deus, vai falar para a professora que tirei o nome dela, mas para não achar que ela faz parte do trabalho. Mas fez também porque ela me ajudou muito, né? E aí eu estava, né, obviamente, eu sou formado em design, né, sou designer gráfico, trabalho com publicidade, mas me aventurei aí na área das letras, né? Fiz meu mestrado em letras e estou fazendo doutorado em letras. E essa disciplina, ela me abriu, assim, eu fui aprendendo muito dentro dessa disciplina, só que eu quis trazer um pouco mais essa análise da narrativa para o cinema, né? Então, é mais a minha área, também dou aula aqui de audiovisual, né? Trabalho com edição de vídeo, fiz teatro, enfim, então a minha área é mais visual. Então, para mim era muito mais fácil fazer uma análise narrativa, por exemplo, de um filme, né? E esse filme eu tinha visto já, acho que no ano passado, há um tempo, o Sem Limites, né? Que eu achei um filme bem interessante, que sempre quando eu vi esse filme me chamava muita atenção de alguns pontos da narrativa. Então, esse filme ele foi baseado no livro The Dark Fields, do Alan Green, né? E acho que o ator é o Bradley Cooper, todo mundo conhece, né? É muito conhecido, é muito famoso. E aí tem algumas coisas que foram me chamando muita atenção sempre quando eu vi esse filme, né? Então, o primeiro ponto aí da análise do filme é a questão do ator, né, do protagonista. Então, ele é feito, né, ele é narrado, na verdade, em primeira pessoa, né? Então, o Edward Moore, né, que é o personagem que no início do filme ele se chama Ed, né? Ele é um escritor, né, totalmente fracassado, que está tentando terminar um livro, escrever um livro. Ele já está há alguns tempos já tentando terminar esse livro e não consegue, né? Então esse personagem ele é interpretado pelo Bradley Cooper. E aí, como eu coloco aí, né, esse narrador, né, em primeira pessoa, ele pode ser considerado como um personagem autodiegético, né? Então é um narrador considerado como o agente integrado no texto. Ele é responsável pela narração dos acontecimentos do mundo ficcional. A gente vai ver que esse filme é muito interessante porque é uma ficção, mas porém é uma ficção dentro como se fosse um mundo real. Então aparentemente tudo aquilo que está existindo é real a princípio, né? Depois que ele toma a droga, que vai ser o NZT, que é o que abre a mente dele, que ele consegue ficar inteligente, enfim, se tornar uma pessoa bem-sucedida. Vocês já assistiram esse filme? Acho que todo mundo já assistiu, não? Tem no Netflix. É que agora eu estou dando vários spoilers aqui. Você vai falar, bom, agora... Né? Então esse personagem ele integra um universo diegético, né? Então ele faz parte de uma ficção dentro de um filme que aparentemente é tudo real, né? Aí dentro desse filme que é tudo real, ele tem uma vida normal, real, porém dentro do universo onde ele toma essa droga que expande a mente dele, tá? Então esse filme, né, ele tem umas diversas mudanças aí no nível narrativo. Então em certos momentos o personagem ele vem contando a história em primeira pessoa, né? Então ele faz alguns resumos, né? Então, é que nem como assim, alguns poemas, né? Então a gente está lendo, aí a pessoa que está escrevendo esse poema ele tem que realmente às vezes resumir para a pessoa se situar o que ela está lendo, né? Um trecho da história. Então aqui no filme também ele vem e faz um resumo para a pessoa se contextualizar o que está acontecendo na história, para não ficar muito perdida. Depois ele volta narrando e contando o filme mesmo como personagem, tá? Então, o narrador, aparentemente, né, ele não dissimula a sua presença, né? Os sumários representam, antes de tudo, o modo do contar, apresentam, de fato, uma clara tendência ao resumo e se caracterizam por uma visualização menor, tá? E daí acontecem algumas anacronias, né, que são esses desencontros entre a ordem dos acontecimentos na diégese e a ordem de sua apresentação no discurso narrativo. Então, esse personagem, por causa também que ele toma esse comprimido, essa droga, né, que acaba deixando ele meio... Ele fica inteligente, mas ele fica meio... na verdade, a droga, durante o filme, ele dá alguns efeitos colaterais. Então, ele começa a ter alguns flashbacks, né, então ele não tem muita noção do tempo, que é o que eu vou falar também aqui mais para frente. Então, a história, né, toda essa narrativa começa a ter alguns desencontros, ela é meio não linear, né. Então, aí, um pouco ainda falando da apresentação do discurso narrativo, né? Existem algumas mudanças na narrativa, né, que é apresentada e explica ao lado do narrador
exterior à ficção, né, que pode, em dado momento, intervir na ficção como se estivesse mesmo no nível da personagem. Então, o próprio personagem ele acaba intervindo na própria história do filme, né, e parecendo que realmente aquilo é real, tudo que ele está passando na realidade pode acontecer de fato. Quando eu assisti mesmo, eu falei, nossa, poderia até existir um comprimido desse para eu terminar meu trabalho de doutorado. Seria muito mais fácil, né? Ou terminar os trabalhos de mestrado, imagina você sentar, tomar um comprimido e em 3 dias você escreve toda a sua tese. Seria uma maravilha, né? Mas te leva a crer que realmente isso é real, né? Você esquece por um momento que aquilo é uma ficção, né? Porque realmente você tem essa ficção dentro do filme que é real, né? Então é muito interessante. Acho que aqui tem um trechinho do que eu... Obviamente, eu calculei mal algumas coisas. Ed! Eu sei que você tá aí. Porque, bem no momento em que sua vida ultrapassa todas as suas expectativas, aparece uma faca nas suas costas. Bom, uma coisa eu digo. Eu nunca vou deixá-los encostar em mim. Meu vizinho, que deve ter aberto a porta dele para reclamar. Você é o próximo, Ed! Eu vou entrar! Para um cara com QI de 4 dígitos, eu devo ter perdido alguma coisa. E eu não costumava fazer isso. Cheguei muito perto de produzir um impacto no mundo. E agora, a única coisa sobre a qual eu produzo impacto é a sarjeta. Obviamente... Então essa é a primeira cena, né, do filme que já começa em última res. Então o filme ele é contado, começa pelo fim. Então ele já está no topo do prédio, ele é prestes a se suicidar, né, pular lá do prédio. E o Ed, né, que no final ele já está como um homem bem sucedido. E aí depois dessa cena, na verdade, vai começar a história mesmo, mostrando ele como um escritor, enfim, vai contando a história. Mas ele, né, tem essa não linearidade. Então, alguns parâmetros cinematográficos importantes que eu acho interessante é, por exemplo, a abertura do filme. Então, ele não começa diretamente já com o filme, ele começa com os créditos, né? E aí, esses créditos é interessante porque ele já, também dentro do cinema, ele já mostra que vai ter alguma coisa para surgir aí, né? Em termos de um suspense, um drama, uma tragédia. Então, esse tipo de abertura, né, que é bem curtinha aqui, quando a gente aparece isso no filme, a gente fala, opa, peraí, uma coisa vai acontecer agora. Então ele já te segura, dá uma expectativa de suspense, né? Só com uma trilha sonora, com efeitos sonoros, né? E aí o lettering. Então, isso são recursos cinematográficos bem utilizados no cinema, né? Tá. Então, aí falando um pouco da questão dos personagens, né? Acho que dentro do que a Kathleen e o Lucas falou, tem 2 personagens que eu coloco como importantes, um que é o protagonista, que é o Ed, e um secundário, que é o Vernon, que é o personagem que é o ex-cunhado dele que oferece a droga para ele tomar, né? Então, eu coloco ele como 2 personagens, porque o Vernon, sem ele aparecer no filme e oferecer a droga, não aconteceria o filme, né? Não teria toda a história de ele tomar o comprimido, escrever o livro, enfim, e chegar até onde ele chegou. Então, eu considero o Vernon como um personagem bem importante aí, como personagem secundário. Então, o protagonista, né, que é o Ed Morrow, ele é um mocinho, né? Ele é um escritor fracassado, a princípio, no início do filme, depressivo e mal-sucedido.
O antagonista, né, que é o traficante Vernon, ele é o ex-cunhado do Ed, né, então ele é bem caracterizado assim, com cicatrizes no rosto, ele é totalmente meio estourado, porém ele é um pouco mais bem vestido, mas todo desarrumado, que seria um pouco assim aquele traficante que está ganhando dinheiro, mas que está apanhando bastante. Então, o Ed ele é um personagem tão importante, né, durante o filme, e eu vou falar um pouco dessa mudança de caracterização dele, porque ele assume 3 papéis durante o filme, que eu coloco aí embaixo que ele pode até mesmo aparecer sozinho em algumas cenas, né, que por o personagem dele ser importante, e também ele tem chances de se relacionar, encontrar outros personagens de uma maneira muito mais fácil, né, durante o roteiro, aí, durante o decorrer do filme. Então, os recursos usados na parte de computação gráfica, né, dentro do cinema, faz com que a gente perceba essa mudança do Ed, né? Então, aqui a gente tem, na cena, ele como um escritor fracassado, e aqui depois, quando ele toma a droga. Então, olha a mudança de contraste, né, do brilho do olho, né, de uma série de sobreposição de cores, que a gente percebe, até durante o filme mesmo, a câmera dá uma chacoalhada, enfim, a tela se movimenta um pouco, né? Tudo isso para trazer essa sensação que realmente ele tomou a droga, né, que é o NZT. Então aí, acho que a questão, né, do CG é bem utilizado para trazer essa intenção para a gente que está assistindo o filme saber, opa, agora ele está drogado. Quer dizer, ele expandiu a mente, ele está pensando de uma maneira diferente. E aqui, nessa cena, assim, a gente consegue perceber isso, que isso reflete no tempo e no espaço, né, em todo o entorno dele. Então, quando a primeira vez que ele toma a droga, ele entra para o apartamento, a primeira coisa ele começa a arrumar toda a casa dele. Né, ele arruma, deixa tudo em ordem, que é uma bagunça. Né, até nessa cena ele se torna 2 ou 3 pessoas, assim, aparece ele triplicado. E ele vai depois e senta e escreve o livro dele. Então isso reflete a droga que ele toma reflete no tempo e no espaço. Né, começa a interferir isso na vida dele mesmo. Aqui tem um trechinho. É a primeira vez que ele toma Casa. droga, ele entra pra... Mas não podia ser a minha casa, certo? Quem podia viver desse jeito? Meu primeiro pensamento, queimar tudo. Mas o meu lado são prevaleceu. Mas então aí, né, isso aí após a droga, então isso começa a realmente interferir nas ações dele, né, no espaço. Isso aí é uma outra cena também que aparece, né, que ele começa a ter começa a passar o efeito da droga, ele começa a ter uns efeitos colaterais, então ele está andando pela cidade, ele começa a se ver meio slow motion, e aí tudo começa a ficar muito acelerado, né, então acontece, né, em alguns momentos ele tem um flashback, mas aí, no caso, começa a acelerar, né? Na verdade, o dia dele, acho que, se não me engano, ele fica... ele fala que as últimas 18 horas que ele fica acordado e a cena acontece em 3 minutos. Né? Então, assim, a sensação que a gente tem é realmente de estar meio que drogado que nem ele. Porque ele faz 18 horas, né? E a cena em 3 minutos em tempo real. Então, a gente tem essa sensação de que realmente tudo passou muito rápido. Né? Então, ele tem quando bate, né, esse efeito colateral nele, ele está na cidade e ele vai acordar fora da cidade num pier. Ele fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que é depois de 18 horas que ele passa o efeito da droga. Então, para a gente ver como isso interfere na questão do espaço, também, né? No modo da narrativa. De repente, veio um outro apagão. Como eu tinha andado aqueles 20 quarteirões? Andei mais 10 quarteirões. E então, cheguei ao norte da cidade.
Vai acontece uma série de coisas, né? Essas 18 horas, né? Depois ele é até acusado por ter assassinado a mãe dele, né? Então aqui a cena acontecendo em forward, né? De modo acelerado. Até que ele chega no pier. Tem 3 minutos certinho essa cena. Então, o tempo psicológico, né, também é nome dado ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo, pela imaginação do narrador, personagem, que é o Ed, isto é, altera a ordem natural dos acontecimentos, de forma que está ligado de um enredo não linear. Então, as coisas começam de uma maneira confusa mesmo, né, por essa questão de como é feita a narrativa, né. E aí peguei só uma citação do Gancho, que é interessante, que é: o espaço tem como funções principais situar as ações dos personagens, estabelecer com eles uma interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer sofrendo eventuais transformações provocadas pelos personagens. Então, aí o Ed passa por diversas situações, né, que vai causando essa sensação cada vez mais da não linearidade, né, de ser realmente a gente o tempo inteiro. Às vezes ele volta, ou ele acelera muito, né, por causa da droga. Então tudo isso, essa narrativa faz com que a gente está assistindo o filme ter essa mesma sensação que ele está tendo dentro do filme, né? Tá. E aí bem rapidinho aqui, só para falar essas três caracterizações, né? Então ele começa como um escritor fracassado, depois ele começa a tomar droga, ele vira empresário, né? Então você vê que a maneira dele se vestir, o cabelo muda, né? A barba muda, a postura dele. Então ele começa já a usar terno, mas sem gravata, né? Uma camisa aberta, porque daí mais para frente, quando ele se torna vereador de Nova York, ele começa assim, terno, gravata, o cabelo muda, né? Então ele tem três, na verdade ele passa por 3 fases, né? Tá? Que tem essas mudanças físicas, psicológicas, social, ideológica e moral, né? Tudo na construção desse personagem aí, até ele chegar no final do filme e se tornar vereador de Nova York, né? E aí, por fim, né, podemos notar que essas personagens secundárias começam a se chamar de Ed, né? Daí, quando ele se torna vereador, vira Edward Moran. Então, todo mundo no filme inteiro chama ele de Ed. Ed. E aí, quando ele chega lá no final, que se torna vereador, né? Aí ele é tratado já como Edward Moran. Então, isso também é um sentido dessa posição, né, do que o personagem assume por, né, está se tornando alguém muito importante, vereador, senador de Nova York. E enfim, o protagonista chega ao ponto mais alto do seu personagem, que é se tornar o senador de Nova York. E aí, é isso, gente. Era só essas observações aí do filme. Tá?